tarde, eu sou Fernando, sou psicólogo, sou doutorando da UFSCar. A minha pesquisa de doutorado está na temática tráfico de drogas, representação social de mães e adolescentes que vivenciam essa prática. Agora eu vou fazer uma aula breve, dentro dessa temática de psicologia, políticas públicas voltadas ao uso de álcool e drogas. Bom, primeiramente, o que a gente precisa compreender? A ideia do o que se tinha como tratamento antes das políticas públicas, antes das ações de tratamento hoje. O que a gente tinha antes? Era basicamente hospitais psiquiátricos e, se a gente acompanha a história, faz os estudos, a gente viu que todo o movimento de necessidade de transformação foi porque os hospitais psiquiátricos eles não funcionavam para um tratamento mais efetivo e mais adequado. Se a gente assistir aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, apresenta exatamente essa dificuldade. Alguém internando para fazer tratamento para uso de maconha, num lugar que não tinha uma efetividade, não tinha um acompanhamento mais adequado. A gente tinha também instituições que exigiam abstinência. O que é isso? Então, nós vamos falar de comunidades terapêuticas e outros recursos onde as pessoas entravam e ficavam muito tempo. Então, é uma visão proibicionista, é uma visão de tratamentos compulsórios, é uma visão de ação de controle, ou seja, essa pessoa ela não tinha uma liberdade de acompanhamento, era aquilo que oferecia, e de uma maneira punitiva, de uma maneira controladora. Dava certo? Era o mais adequado? Houve a necessidade de mudanças, de transformações. O que é necessário compreender? A partir de hoje, como que nós vemos as nossas políticas? Como que as políticas públicas de saúde, principalmente sobre álcool e drogas, apresenta hoje e elas são hoje de acordo com os movimentos que fizeram. Então é necessário que a gente compreenda os dois movimentos mais importantes, a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica. Então a reforma sanitária desde a década de 70, passando na década de 80, foi um movimento de insatisfação dos tratamentos oferecidos para a saúde. Então o que lutava, o que se discutia? Que toda pessoa, todo cidadão tem direito à saúde. Tinha o direito a um atendimento mais adequado, mais completo. E era o que não tinha. Então, as pessoas ficavam à margem de assistência. Então, nós vamos ver, logo na Constituição, lá de 88, então a Constituição de 88, quando estava falando dos direitos universais do tratamento, surgiu a partir da 8ª Conferência da Saúde, em 1986, que já estava se discutindo que todo cidadão tem direito à saúde, que era uma visão universal do tratamento. Então, quando se fala de Lei 8080, lá, as leis orgânicas de saúde, em 1990, já está fazendo um conjunto fechado do que estava acontecendo. Ou seja, todo cidadão tem o direito à saúde de uma maneira integral, de uma maneira equitativa, foi porque um movimento muito intenso aconteceu, que todo cidadão tem direito. Essa foi a ideia da reforma sanitária. E a reforma psiquiátrica, ao mesmo tempo, estava acompanhando esse processo. Então, não era no Brasil a reforma psiquiátrica, o mundo inteiro estava mudando, porque o tratamento psiquiátrico não estava resolvendo, não estava sendo satisfatório. Então, foi necessário transformar, foi necessário apresentar novos ideais, novos objetivos. Então, a partir dessas próprias leis do SUS, com tudo já transformado, a gente tem as ideias de novas políticas públicas na saúde mental, que é para olhar essa pessoa de uma maneira diferente. Então, o que a gente vê? Então, por exemplo, em 2003, o Ministério da Saúde já estava trazendo como que teria que ser feito as ações sobre essas pessoas que estavam em abuso, em uso problemático de álcool e outras drogas. Como que tinha que ser essas políticas? Como que tinha que ser essa visão? Principalmente nesse olhar de liberdade de escolha. Então, liberdade de escolha, que tipo de escolha? Liberdade de escolha é o tratamento que a pessoa acha melhor para ela. Uma visão mais universal, uma visão mais integrativa.
O Estado ele precisa criar condições adequadas para essas pessoas se sentir dentro do seu ambiente comunitário. O que a gente está falando? Então, redução de danos é uma política pública que ela abrange todo esse conceito de necessidade de olhar a pessoa de uma maneira integral e de uma maneira mais liberta, ou seja, a pessoa tem uma liberdade de estar se tratando aonde for melhor para ela, onde ela acreditar. Então, a política de redução de danos, ela, apesar dela ter surgido em 2005, ter sido instituído como política pública em 2005, mas ela desde a década de 80 ela está sendo discutida. Lá na Baixada Santista que começou os primeiros trabalhos, então principalmente, né, no número muito elevado de pacientes de HIV, então quando começaram a fazer-se trocas de seringas, né, nos devidos lugares, então as políticas e todo o movimento começou-se aí, na década de 80, se firmou-se nesse período de 2000 e 2005 como política, e hoje toda a nossa atenção a gente vê de acordo com essas ideias de não posso, não consigo, não quero interromper o uso, é a frase que fecha. Então, as pessoas que estão acompanhando, os profissionais, como que eles têm que ver essas pessoas que estão envolvidas de uma maneira geral? Então, nós vamos encontrar pessoas que querem fazer um tratamento, mas nós vamos encontrar uma pessoa que vai falar que eu não posso fazer um tratamento, eu não consigo fazer um tratamento e eu não quero fazer um tratamento. E essa pessoa ela tem que ser acolhida da mesma maneira. Os principais desafios que essas políticas públicas elas têm que fazer na articulação entre o que a cidadania tem e com as políticas de redução de danos, esses principais desafios é que faz todo o movimento de uma rede. Ou seja, quando a gente pensa, né, como que nós vamos olhar, como nós vamos assistir essa pessoa? Então nós temos uma rede necessária para atender essa pessoa. Então a própria rede, a RAPS, Rede de Atenção Social, é uma política pública. É uma política pública onde o indivíduo que faz uso problemático de drogas está inserido. Então o foco dentro desse desafio de articulação de redução de danos e cidadania, o foco é a RAPS. Então a RAPS ela é uma rede, aqui nós temos o sistema de saúde, aqui nós temos o sistema de assistência social para atender essa pessoa e principalmente questões comunitárias. Então assim, ambientes comunitários, líderes comunitários, igrejas que favorecem uma ação maior para essas pessoas, para ajudar no atendimento dessas pessoas, já que a gente está dizendo que é uma rede. Então, inclui todos esses segmentos. Os profissionais da psicologia, então assim, para o psicólogo, que ele deve fazer parte de uma equipe mais ampla, então ele vai fazer parte de diversos desse sistema. Primeiro, o CAPS-AD. Então, o CAPS-AD é um serviço especializado, um serviço público. O CAPS-AD ele pode ser CAPS-AD2 e o CAPS-AD3. O CAPS-AD2, onde o município acima de 70 mil, eles atuam com uma equipe multidisciplinar para receber essa pessoa em todas as suas necessidades. Então, desde um acolhimento, todo o processo terapêutico, com psicologia, terapia ocupacional, enfermagem, assistência social, farmacêutico, educador físico, médico clínico, médico psiquiátrico, para atender essa pessoa num período que vai de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Diferente do CAPS-AD3, que é um serviço mais amplo, ou seja, o psicólogo ele está inserido nesse contexto, é mais amplo por quê? Porque é um serviço de 24 horas. Então ele não fecha de sábado, domingo, feriado, ele amplia o atendimento, principalmente as necessidades de urgência. Se a pessoa precisa de um atendimento mais amplo, ele vai ficar em atenção até, por exemplo, 72 horas ali, em acompanhamento nos leitos que existe, melhorando, ele vai seguir a sua atenção nos atendimentos terapêuticos. Se ele piorar, ele vai para os serviços de urgência dos hospitais gerais. Então é um serviço onde o psicólogo está inserido. Outro serviço onde o psicólogo está inserido dentro dessa rede
de atenção das políticas públicas sobre álcool e drogas é o próprio consultório de rua. Então, o consultório de rua, ele atua principalmente nas pessoas que eles não conseguem chegar até o serviço. Até o serviço, por exemplo, numa atenção primária ou na atenção secundária, eles não conseguem chegar por muitos motivos, principalmente quando se tornam moradores de rua. Então, o consultório de rua tem uma equipe também multiprofissional ali que vai atendendo esses casos mais necessários. Né? E o psicólogo ele faz a ação juntamente com outros membros da equipe para atender as maiores necessidades dessa pessoa que está em situação de rua. Então, uma função do consultório de rua que não pode acontecer é o consultório de rua exercer a sua função de transportar, por exemplo, o paciente para internações compulsórias. Isso não é função do consultório de rua. Isso não pode acontecer. Outro ambiente, não é todos os municípios que apresentam, mas o psicólogo está inserido, ele pode estar inserido, é dentro da atenção primária na estratégia de saúde da família. Então, a estratégia de saúde da família é o local onde ele está, é o local de portas abertas, onde vai receber de maneira primária essa pessoa que precisa de atendimento. Então, ali, normalmente, estamos acostumados a ver a equipe de enfermagem, os médicos, principalmente o médico da família ali, os agentes comunitários. Em alguns municípios, o psicólogo ele pode atuar também na estratégia de saúde da família, como membro da equipe da saúde da família da atenção primária. Diferente do psicólogo que faz parte do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, o NASF está diretamente ligado ao SF, à Estratégia de Saúde da Família, com uma equipe especializada, com psicólogo, terapeuta ocupacional, tem psiquiatra, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, de acordo com as possibilidades. Então, é nessa equipe especializadas que se faz todo tipo de abordagem e de auxílio, de apoio à equipe de saúde da família. Então, o NASF não é responsável para atender diretamente as pessoas, e sim instrumentalizar, apoiar e direcionar as necessidades que essa equipe apresenta. Então, o psicólogo é necessário nessa equipe como membro dentro dessa política pública também. Então, quando o indivíduo, por exemplo, um usuário abusivo de álcool, chega na atenção primária para atender, ele vai ser atendido pela equipe de atenção primária, recebendo o auxílio e o apoio da equipe do NASF. Unidades de acolhimento, é onde o psicólogo ele também pode fazer parte dessa função renovadora, como novas políticas públicas. Essa unidade de acolhimento, a pessoa em processo de abuso de drogas, em condições precárias sociais, perdeu o vínculo com a família, ela pode entrar nesse lugar e ficar em atendimento, às vezes até 9 meses, recebendo o auxílio e recebendo o atendimento. A partir dos 9 meses, ele tem novas possibilidades de recurso, mas essa pessoa está ali porque ele está sendo acompanhada pela equipe do CAPS-AD. Então, é como um projeto terapêutico singular que vai encaminhar essa pessoa de acordo com a sua necessidade. E os centros de convivência também é um espaço onde essa pessoa pode receber o usuário de uso problemático de drogas, vai receber o auxílio de uma equipe multiprofissional, entre ele e o psicólogo, dentro do centro de convivência, realizando vários tipos de atendimentos. O CRAS e o CREAS também como unidade especializada, o CRAS como centro de referência da assistente social, que está nos bairros mais carentes para auxiliar nessas famílias que estão em situação, uma situação às vezes de violência, uma situação precária. Então, o CRAS está localizado nesses bairros e o CREAS também é um serviço da assistência social, mas especializado, onde os casos mais graves de abuso, de violência de tráfico de drogas. Então, existe o envolvimento dessa equipe para atender essas pessoas, essas famílias. Então, a gente fala assim, que no CRAS e no CREAS, que é um serviço da assistência social, temos o estudo psicossocial, aconselhamento, orientações individuais, orientações para crianças, adolescentes, famílias,
de uma maneira geral, ou seja, faz parte dessa rede de atenção dentro dessa política. O Conselho Federal de Psicologia ele fala que o psicólogo ele precisa trabalhar visando a qualidade de vida das pessoas, da coletividade, e ele precisa contribuir para que essa pessoa ela consiga avançar e evoluir dentro desse contexto. Qual o contexto? Do seu sofrimento psíquico, dentro do seu movimento de uso problemático de drogas. E o papel do psicólogo todo dentro desse contexto? Então é importante a gente entender qual que é o papel do psicólogo dentro das políticas públicas de saúde mental. Principalmente, ele precisa resgatar esse sujeito que está perdido nas dimensões sociais, dimensão econômica. Por que perdido na dimensão social? Porque às vezes ele perde até o vínculo com a família e fica na rua. Perde o vínculo econômico. Ele fica alterado dentro do seu contexto dessa história da dependência química. Então o psicólogo ele precisa atuar para alterar toda essa situação e fazer com que a pessoa encontre o seu local de cidadania, que é o objetivo de todo o trabalho dentro dessa política. Muito obrigado.